Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Srila Prabhupada Ki. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Que bom, estamos aqui para mais uma aula intitulado Ensaio dos Ensinos de Prahlada. Estamos na parte 14. Então, na última aula, ouvimos a instrução de Prahlada Maharaj, que desde as plantas e árvores imóveis até a criatura mais elevada, o Senhor Brahma, devemos saber que a suprema personalidade de Deus está presente em toda parte através de sua expansão como Paramatma, esse aspecto do Senhor localizado no coração de todos. E tão logo nos tornamos conscientes de Krishna, essa expansão da suprema personalidade de Deus, Paramatma, nos induz a amarmos todos os objetos em relação com Krishna. Esse foi o ensinamento final da aula de ontem, né, onde ensina que devemos depositar o nosso amor em Deus, entendendo que Deus está em tudo, e automaticamente passamos a amar todas as coisas, todas as pessoas em correlação com a energia da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, né, que é a fonte e a substância que está por trás de toda a manifestação material e também, né, da manifestação espiritual. Então, vida espiritual em si significa isso, que devemos compreender que Deus está em toda a parte. E Maharaj Prahlada informou a seus colegas sobre esse aspecto onipenetrante do Senhor Supremo. Porém, embora o Senhor Supremo seja onipenetrante por meio de suas expansões e energias, isso não quer dizer que ele perdeu a sua personalidade, né? Porque Deus, ele é sempre uma pessoa, e isso é significativo, que embora Krishna ele seja onipenetrante, né, esteja em todas as coisas, ainda assim ele é uma pessoa. Esse é o mistério, né, da compreensão espiritual. É dessa forma que o Senhor Krishna ele vem se revelar para nós, dessa forma assim, tão amigável, né? Deus não nos deixa sem o conhecimento, além da simples substância que manifesta os diversos mundos, de modo que não podemos compreender assim essa pessoa suprema, esse aspecto de Deus que é o aspecto supremo, mesmo que vejamos essa energia, né, onipenetrante de Krishna, e até é mais fácil assim, entender Deus como uma energia completa, assim. Mas Prahlada Maharaj e o próprio Krishna estão estabelecendo essa personalidade de Deus como a fonte de tudo. Então isso é muito significativo, entende? Que de acordo com a nossa percepção material, com aquilo que os nossos sentidos
podem entender e abarcar. Se algo é onipenetrante, então não há assim, personalidade nem aspecto localizado. Desse modo como a física quântica hoje em dia costuma considerar, né, que tudo é uma manifestação, tudo é Deus, mas como uma manifestação assim substancial. Então, se algo é onipenetrante, então as pessoas pensam que não há essa coisa de Deus ser uma pessoa, porque isso parece algo separado dessa concepção, né, da onipenetrância de Deus. Mas Deus, ele não é assim. Por exemplo, Prabhupada, né, o Bhagavatam dá o exemplo que o brilho do Sol é onipenetrante, mas o Sol tem um aspecto localizado, que é o planeta Sol, e você pode vê-lo. Não apenas há um planeta Sol, mas dentro do planeta Sol está o Deus do Sol, e ele tem um nome, ele é chamado Vivasvam. Então nós estamos obtendo essa informação na literatura védica para facilitar a nossa inteligência de entender esse aspecto de Deus, como que ele está por trás de todas as coisas como uma pessoa. De modo que ao olharmos o Sol, vemos que ele está localizado no céu, mas todos os planetas, né, se mantêm na energia do Sol. Porém, o Sol é só uma manifestação, uma expansão do Espírito, chamado Vivasvam. Da mesma forma, Krishna expande tudo a partir de si mesmo, né? Que essa manifestação material e espiritual são comparados ao calor, né, e o brilho do sol divino chamado Krishna. Então a literatura védica está nos informando sobre esses pormenores que são muito difíceis abarcarmos com os nossos sentidos materiais, com a nossa concepção mental. Não há como assim compreender o que está ocorrendo em outros planetas, exceto através desse processo de ouvir de fontes autorizadas ou de seres mais elevados que têm essa experiência, né, junto a algo maior. De modo que na civilização moderna aceitamos os cientistas como autoridades nesses assuntos. Por exemplo, quando ouvimos um cientista dizer que assim, nós vimos a Lua, ela é de tal e tal maneira, e acreditamos nisso. Não fomos com o cientista ver a Lua, mas acreditamos nele porque ele que está, né, indo nessa experiência e discorrendo para nós tudo o que há na Lua. Da mesma forma, o Senhor Krishna vem nos revelar no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, no Chaitanya Charitamrita, assim, todas as circunstâncias em relação a ele nesse aspecto de uma pessoa suprema. E tão logo interagimos com essa energia da revelação divina, né, escritural, ou através da boca de um devoto puro, imediatamente nos associamos com a realidade divina e as nossas dúvidas somem, assim, são dissolvidas, né? Não ficamos especulando sobre Deus. Por isso que Krishna deixa esse maravilhoso diálogo do Bhagavad Gita para que não haja assim, nenhum sentimento de ignorância em relação a Deus. As pessoas têm que estudar o Bhagavad Gita porque essa forma humana se destina
a nós entendermos completamente a nossa relação com Deus e o comportamento que devemos ter nesse mundo, usando os nossos sentidos para nos purificarmos e finalmente adquirirmos a nossa posição eterna como servos amorosos de Krishna, para que através de atividades contínuas até o momento da morte, na hora de abandonar o corpo, possamos voltar para o nosso lar original, conforme Krishna descreve, né, a sua morada no Bhagavad Gita. Então, se aceitamos, né, a autoridade dos cientistas, já que eles estão atuando numa área específica, também os devotos puros são cientistas da alma, né, cientistas divinos, que através da autorrealização, da autoexperimentação espiritual, eles passam a nos falar baseados em suas experiências internas e também de acordo com aquilo que Krishna fala. Logo, tem que ter uma sincronia nesse conhecimento da autorrealização e das instruções divulgadas pelo Senhor Krishna nesse mundo. Assim, né? Não fomos com o cientista Vira-Lua, mas acreditamos nele. Da mesma forma, ainda não realizamos a suprema personalidade de Deus, mas podemos entender, né, o que o devoto puro fala sobre essa realização e também acreditamos nele. Não nesse sentido de uma fé cega, mas acreditamos para colocar a nossa fé em prática espiritual, para que também, né, realizemos o mesmo processo que um guru, uma pessoa avançada espiritualmente, ou um mestre estão nos oferecendo. O devoto puro, ele se movimenta nesse mundo através desse desejo de compartilhar a sua realização com as outras pessoas. Aquele que realizou Deus não tem nada mais a fazer nesse mundo do que levar, né, essa instrução que capacita a nossa inteligência, entender a divindade e fazer, né, com que nossa fé seja ativa e rendida à suprema personalidade de Deus. Essa é toda a questão, né? Podemos ver o exemplo de Srila Prabhupada, que quando esteve aqui nesse mundo, né, no Ocidente, ele, apesar de toda a situação caótica, de toda a materialidade, ele simplesmente, por compaixão, estava aqui pregando para espíritos que se comportavam como, né, animais, né, como porcos e cães, na linguagem que ele dizia, pessoas completamente assim, sujas, né, sem misericórdia, atribuladas por drogas, depressões. Então, o devoto puro, assim, ele, Prabhupada, né, preferia, lógico, ficar em Vrindavana, na Índia, se preparando, assim, naturalmente para voltar para o mundo espiritual, mas ele tinha uma missão, né? Uma missão, e foi muito bem sucedido, e ele fez com que muitas pessoas estabelecessem esse laço de amor com o Senhor Krishna. Então, ele é uma pessoa que obteve sucesso, né? E agora depende de nós continuar a missão de Srila Prabhupada e de outros devotos puros que estejam aqui nesse mundo atual, nessa Kali Yuga. Então, considerando tudo isso, vamos entender que crença é esse princípio básico de compreensão. Não assim a crença cega, crença nesse sentido da fé, de acreditar
que um devoto puro está nos passando as instruções corretas, que ainda não podemos entender com a nossa concepção material limitada da mente, mas nos rendemos a Krishna e praticamos o serviço devocional, entendendo que é dessa forma que Krishna vai manifestar a sua graça ou a sua misericórdia na nossa vida. Então, há muitas pessoas que possam, acreditar no cientista ou talvez nos Vedas, nas escrituras divinas. Então, compete a cada um escolher uma fonte de conhecimento. A diferença entre aquilo que os cientistas ou os especuladores falam e os Vedas, a escritura espiritual, é que a informação dos Vedas é infalível, ao passo que a informação recebida dos cientistas é falível. Por que a informação dos cientistas é falível? Porque um homem comum, condicionado pela natureza material, ele tem 4 defeitos. Que defeitos são esses, O primeiro deles é que um ser humano condicionado, ele tem os sentidos imperfeitos. Por exemplo, nós podemos ver o Sol como um pequeno disco, mas nós sabemos que o Sol é muito, muito maior do que a Terra, mas podemos ver apenas como um pequeno disco, no céu. Todos sabemos que o nosso poder de visão, o nosso poder de audição e assim por diante são todos limitados. E porque os nossos sentidos são imperfeitos, a alma condicionada que somos, na certa vai cometer erros, embora ela possa até ser um grande cientista, um PhD, um doutor em qualquer coisa. Nossos sentidos não conseguem se expandir ao ponto espiritual. Prabhupada, ele dava o exemplo, que assim, há não muito tempo atrás, que nos Estados Unidos houve um grande desastre quando os cientistas tentaram enviar um foguete no espaço, mas ele foi assim, imediatamente reduzido a cinzas, de modo que houve um erro, Nada é totalmente certo no que vai acontecer quando estamos manipulando essa energia material. Então a alma condicionada, naturalmente, ela tem que cometer erros, porque essa é a natureza da vida condicionada, Há condições limitantes para tudo que fazemos, porque projetamos o nosso tipo de conhecimento dentro de uma visão de sentidos imperfeitos para realizar as nossas atividades, por mais assim perfeitas que pareçam ser, Então o erro talvez seja muito grande ou muito insignificante, mas isso aí não importa. Mas o ser humano condicionado, não importa quem seja, devemos saber que pela natureza material ele sempre comete erros, porque se baseia na atividade derivada do conhecimento material formulado pela mente específica, assim, especuladora desse mundo. Além disso, outro defeito da alma condicionada é que ela fica iludida. Isso acontece quando ela confunde uma coisa com outra. Por exemplo, se aceitamos esse corpo material como sendo o eu espiritual,
Essa é a maior das ilusões, de modo que, né, visto que eu não sou esse corpo, a minha aceitação do corpo como sendo o eu é uma ilusão. E o mundo inteiro, né, se encontra sob essa ilusão de que eu sou o corpo. Por isso, por causa de todo mundo estar vivendo nessa limitação, nessa ilusão, nesse condicionamento mental, não há assim paz, não é possível que as pessoas fiquem sem estar em atrito, porque tudo é feito através do falso ego. De modo que as pessoas pensam que eu sou indiano, a outra pessoa pensa que é americana, né, a outra chinesa, todo mundo assim está pensando que é o rótulo do país onde nasceu. Porque o que significa isso? Ser chinês, americano e indiano. Tudo isso é uma ilusão baseada no corpo, isso é tudo. Não podemos assim aceitar esse tipo de designação em relação a algo que está só refletindo aquilo em relação ao corpo material. Então, iludir-se, né? Iludir-se é o carro-chefe desse mundo material. O outro defeito que a alma condicionada tem é enganar. A pessoa pode ser um tolo, mas ele se faz passar assim por muito erudito, né? Podemos ver isso assim em pessoas principalmente que têm uma boa oratória, mas no fundo ele é um tolo, né? Fala bem, mas não coloca o assunto real em pauta. Da mesma forma assim como Arjuna começou a atuar como um erudito, né, no começo da batalha de Kurukshetra, e Krishna olhou para ele e falou que tudo bem, você está falando palavras sábias, mas não passa de um tolo, de uma pessoa que não está entendendo o plano de Deus, e eu sou Deus aqui na sua frente, te pedindo para abandonar essa pretensa erudição, porque no momento o que é necessário nesse planeta material é essa batalha para retirar os demônios de campo, né, para que a nova estrutura espiritual seja, né, colocada no planeta Terra. Então, todos aqueles que estão iludidos, né, e que cometem erros são tolos, mas ainda assim tais tolos se fazem passar por fontes de conhecimento infalível, com tantas filosofias, outros, né, fundando assim as ditas religiões e processos que vão atingir a Deus. Desse modo, todas as almas condicionadas têm sentidos imperfeitos, têm um alcance de entendimento, de modo que estão sujeitas a cometer erros, ficam iludidas, estão influenciadas pela propensão a enganar. Esses são os 4 defeitos, né, de uma pessoa que tenta compreender a natureza espiritual. De modo que, como se pode esperar o conhecimento real de semelhantes almas condicionadas? Não há, assim, possibilidade de receber conhecimento verdadeiro delas. Quer a pessoa seja um cientista, um filósofo, um religioso, o que quer assim que for, porque está condicionada, ela não pode dar informação completa, por mais educada que seja. Isso é um fato, né? O ser humano naturalmente tem uma inteligência que quer buscar o mistério da vida, que tenta explicar, né,
tenta dar uma informação sobre aquilo que pretensamente está realizando em seu coração, porém, se ele não estiver autorrealizado em Deus, toda a sua informação será distorcida, pervertida por um achismo, será um capricho de linguagem de acordo com a realização limitada de seus sentidos. De modo que essa pessoa, mesmo que tenha boa intenção dentro de suas realizações, que parecem assim convicções, certezas, né? Ela está sendo mais um enganador das pessoas nesse mundo, né? Tentando estabelecer a sua verdade pessoal. De modo que talvez alguém pergunte então, como podemos obter informação completa? Temos que fazer essa pergunta. Então o processo é receber o conhecimento através daquilo que se chama sucessão discipular de mestres espirituais, que começa com o próprio Deus, o Senhor Krishna. Qual é a dificuldade de aceitar o conhecimento dado por Deus e por seus devotos puros quando estão em correspondência com aquilo que diz a verdade absoluta? No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna está dizendo a Arjuna, né, que ele diz assim que eu primeiro ensinei este conhecimento do Bhagavad Gita ao Deus do Sol, e o Deus do Sol ensinou a seu filho Manu. Manu, por sua vez, ensinou este conhecimento a seu filho Ikshvaku. Então, Ikshvaku ensinou a seu filho. Dessa maneira, o conhecimento tem sido recebido, mas infelizmente esta sucessão discipular agora está rompida, entende? Sempre que a sucessão discipular é interrompida, assim, Krishna aparece para restabelecer novamente pessoas que vão dar continuidade a essa corrente, né, de sucessão discipular, onde um mestre passa o mesmo conhecimento que Krishna fala a outro mestre, e o mestre fala ao discípulo, o discípulo se torna mestre, e dessa maneira até os dias de hoje, né? Então, há 5.000 anos atrás, esse conhecimento ele estava perdido, e Krishna veio a esse mundo material para restabelecer os princípios da vida espiritual, da compreensão divina, e escolheu Arjuna como seu discípulo, né, para ser o receptor da sabedoria. Por isso que ele fala para Arjuna: portanto, ó Arjuna, agora eu estou te transmitindo este mesmo conhecimento, porque você é meu querido amigo e devoto. Entende? Para recebermos esse conhecimento em nosso coração, ao ouvirmos o Bhagavad Gita, temos que ter essa tendência de amizade e devoção pelo Senhor Krishna. Essas são as qualidades que vão nos conectar de uma forma pura e sincera com Deus. Não assim desafiar filosoficamente com os nossos sentidos imperfeitos o que Krishna está falando no Bhagavad Gita ou no Bhagavata. Temos que sair dessa natureza condicionada de tentar interpretar o que Krishna está falando. Então Krishna ele fala: pensa em mim. Então Krishna ele está ali manifesto como a pessoa suprema, né? E se a pessoa interpreta esse pensa em mim como pensando assim, Krishna ele está falando, ou não, a energia pessoal de Deus está falando através de Krishna, isso aí é especulação. Krishna, se fosse assim, Krishna falaria, né,
que eu sou a energia impessoal falando através dessa forma Krishna, de modo que as pessoas que realmente não estão integradas com a verdade absoluta começam a inventar os seus próprios processos, né, interpretativos, e acabam enganando e prejudicando outras almas que poderiam receber esse conhecimento naturalmente como ele é. Por isso Prabhupada escreveu o Bhagavad Gita como ele é, porque há muitos outros Bhagavad Gitas nesse mundo material especulado, né? A pessoa interpreta o Bhagavad Gita. Então, se vamos realmente absorver o conhecimento do Bhagavad Gita, temos que aceitar aquele que é falado por um devoto puro de Krishna. E também, se você ler o Bhagavad Gita, simplesmente assim, lendo nesse sentido de acreditar sem ficar criando interpretações, você vai ver que Krishna é essa pessoa de dois braços, né, azul, com a pena de pavão, a flauta, dessa maneira. Vamos entender muito simplesmente, sem tentar deturpar o conhecimento, fazer dessa sabedoria algo caprichoso para a nossa vida. Esse é o processo para receber conhecimento perfeito, né? Como Arjuna, né? Se tornando um querido amigo de Deus e devoto. Aí o conhecimento perfeito acontece, né? Quando aceitamos a vibração transcendental que vem de fontes superiores. Todo esse acervo, né, do conhecimento védico é uma vibração sonora para nos ajudar a compreender o Senhor Supremo. O ouvido é um instrumento que Deus nos deu, né? Os olhos, assim, todos os nossos sentidos, eles devem ser aproveitados em relação ao Senhor Supremo, a estar em contato com essa sabedoria que advém dos devotos puros. Essa vibração sonora é muito importante. Por isso que quando cantamos o santo nome de Deus, nos purificamos assim completamente. E é nesse sentido, pela boca de um devoto puro, né, Prahlada Maharaj, que ele está dizendo que a suprema personalidade de Deus é idêntico à onipenetrante alma suprema que conhecemos como Paramatma, ou Senhor Vishnu, né? Não é porque Deus se expande e entra em nosso coração que a expansão dele em nosso coração é diferente de Krishna. É o mesmo Krishna, só que é uma forma que ele usa para estar com a gente aqui nesse mundo material, mantendo a nossa existência, né, satisfazendo os nossos desejos, sejam materiais ou espirituais, e também direcionando a nossa vida aqui de dentro para fora. Deus, ele sempre vai nos revelar a direção, né, correta para que possamos nos libertar dessa energia material e aproveitar assim completamente esta forma humana de vida que tem essa característica, né, funcional dentro da criação de Deus, para que possamos, né, escapar das garras da natureza material, né, dos três modos: bondade, paixão e ignorância. E essa mesma informação que Prahlada está dando no Bhagavata, né, no Srimad Bhagavata, no canto 7, aparece também no Brahma Samhita, que o Senhor Supremo, embora situado, né, em sua própria morada transcendental, é onipenetrante. Ainda assim, embora ele esteja presente em toda parte, não podemos vê-lo com nossos sentidos imperfeitos.
É dito que Krishna ele nunca sai de Vrindavana, do mundo espiritual, mas ao mesmo tempo, né, como as suas energias são inconcebíveis, ele se expande e entra em cada átomo, em cada ser vivo nesse mundo material. Esse é o poder de Deus. E nós não podemos compreender que Deus está presente em toda parte, pessoalmente, né? Pessoalmente, Deus está presente em tudo, porque vivemos em nosso pequeno mundo com sentidos que se iludem com todas as coisas, que aceitam informações limitadas, que fazem que vejamos as coisas de uma maneira pervertida. Essa é a atuação do mundo da escuridão, das trevas, né? Eles nos enchem de informação filosófica e religiosa que obstruem os nossos verdadeiros sentidos espirituais. Por isso que Krishna pede que a pessoa sempre pense nele, nessa forma, né, de dois braços, e que também cante o santo nome com devoção, né, ouvindo esse Mahamantra com total, né, reverência e devoção. Dessa forma Krishna ele vai se revelar, porque os nossos sentidos eles só se espiritualizam quando a nossa mente está purificada. E cantar o santo nome de Deus nessa era de escuridão é o melhor processo para limparmos a nossa mente de toda essa sujeira que o mundo externo de escuridão, de trevas, polui, né, a nossa mente, né? Essa é a batalha de Kurukshetra. Temos que lutar contra tudo aquilo que está destituído da informação pura e espiritual. Por isso devemos deixar de lado toda essa parafernália midiática, tecnológica, que só estão desviando a nossa alma da verdadeira concepção espiritual e nos situar nos pensamentos e sentimentos em relação à suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. De modo que Prahlada Maharaj ele está então assim dizendo que, embora não seja visto, Krishna, Deus, ainda assim pode ser percebido. Quem é inteligente pode perceber a presença do Senhor Supremo em toda a parte. É isso que Prahlada está dizendo. E como isso é possível? Prabhupada diz que durante o dia, mesmo que alguém esteja numa sala, ele pode entender que o sol está no céu, porque a luz em seu quarto, ele pode saber que o sol está brilhando no céu. De forma semelhante, quem recebeu conhecimento perfeito através da sucessão discipular, sabe que tudo é uma expansão da energia do Senhor Supremo. Portanto, os devotos, as pessoas rendidas a Deus de coração puro e sincero, veem o Senhor Krishna em toda a parte, né? Expandido em todas as coisas e pessoas, em todos os átomos. Dessa forma, né, esse exemplo é muito interessante, porque se conhecemos Krishna, podemos observar a sua presença através do seu reflexo luminoso, da sua expansão energética nesse mundo material. Essa é uma forma, né? Se não podemos assim ver diretamente Krishna, podemos ver ele indiretamente, assim como a luz do sol entrando em seu quarto, né, podemos admitir que há a existência de uma fonte que está emitindo essa luz. E tudo que está manifesto nesse mundo, ele só pode estar em manifestação porque existe uma fonte suprema
que deixa essas coisas serem, né, visíveis, audíveis e tudo aquilo que os nossos sentidos podem conceber. E essa fonte é Krishna, de modo que o devoto puro, através dos seus sentidos purificados, pode experimentar Deus em tudo, tanto desse modo indireto, né, da manifestação energética, como da maneira direta, entendendo que tudo realmente é Krishna presente. Então, de forma semelhante, né, quem recebeu esse conhecimento perfeito vai ver Krishna em toda parte, tão logo se renda a Deus e deposite a sua fé nesse entendimento maravilhoso que nos é dado por Deus e pelos devotos puros. Porque o que nós podemos perceber com os nossos sentidos materiais, podemos ver que o que é visível aos olhos materiais, né, os elementos grosseiros, terra, água e fogo, principalmente esses três, mas nós não podemos ver o ar, que é um elemento material, embora possamos, né, percebê-lo através do tato. Podemos também entender que existe o éter através do som, e podemos entender que temos uma mente porque pensamos, sentimos e desejamos. Dessa forma, né? Então, da mesma maneira, entendemos que temos uma inteligência que está orientando a mente. E se continuamos adiante, podemos entender que, assim, sou consciência. E quem avança ainda mais pode entender que a fonte da consciência é a alma. E acima de tudo está a super-alma, essa presença de Krishna como o Senhor Vishnu em nosso coração. Tudo é uma questão de percepção gradual de quem é a fonte de quem, né? No final entendemos que Vishnu Krishna é a fonte da nossa alma e que através disso manifestamos uma consciência que atinge, né, esse nível de inteligência que orienta a mente, e a mente vai, que é o centro dos sentidos, vai ficar assim sábia, né, vamos dizer assim, vai se tornar a nossa amiga e vai usar os sentidos inteligentemente para que eles se mantenham nessa consciência de Krishna e nessa conexão com Deus dentro do nosso coração. Devemos entender que todos esses ditos, né, objetos visíveis que nos rodeiam são só expansões da energia inferior do Senhor Supremo, como ele diz, né, revela no Bhagavad Gita. Mas temos que saber, acima de tudo, que o Senhor Krishna também tem uma energia superior, que é a consciência. Temos de compreender essa consciência por meio, né, da autoridade superior, mas também podemos percebê-la diretamente quando fazemos, né, principalmente uma meditação, quando silenciamos a nossa mente, nossa consciência vai se evidenciar. Por exemplo, nós podemos perceber que existe uma consciência espalhada por todo o corpo, porque se eu belisco qualquer parte do meu corpo, naturalmente eu vou sentir dor. Isso quer dizer que existe a consciência em todo o meu corpo. Ela está espalhada, né, sensivelmente por esse corpo material. E no Bhagavad Gita, Krishna, semelhantemente, está dizendo que devemos tentar entender que a consciência se espalha por todo o corpo e que ela é eterna.
Essa é a nossa parte real. E do mesmo modo, fazendo a analogia com o nosso corpo material, a consciência se espalha por todo o universo, mas essa não é a nossa consciência, essa é a consciência de Deus. Logo devemos entender que a alma suprema, Deus, é onipenetrante através de sua consciência. E quem entendeu isso, começou a sua consciência de Krishna. Entender que o universo, né, é o corpo material de Krishna, nesse sentido, de Vishnu. Que Krishna ele consegue sentir qualquer pedacinho da existência material, ele percebe assim. Por isso que se diz que não podemos assim matar, né, uma folha, uma grama, porque tudo Krishna sente, né? Esse sentimento de Deus é que deve ser a nossa concepção de prioridade. O que estamos fazendo para dar prazer a Deus, tornar a nossa vida agradável em relação a esse serviço devocional. A nossa consciência é a consciência limitada desse corpo material, ou do corpo mental também, né? A consciência vai se expandindo, mas a consciência de Deus ela é total, porque a consciência de Deus é onipenetrante. Ela está dentro de cada corpo móvel e imóvel e dentro de todos os átomos. Então, logo sabemos disso, podemos sentir a presença de Krishna em tudo e em todos. Não podemos pensar assim que Deus está lá no mundo espiritual, em Vrindavana, e que Ele não está aqui no mundo material. Não é assim. Tudo está em Krishna, Krishna está em tudo, e mesmo assim, Krishna é diferente de tudo, apesar de ser igual a tudo. Isso está no capítulo 9 do Bhagavad Gita, o conhecimento mais confidencial. Acho que no verso 9.4, Krishna revela esse detalhe, que apesar de ele ser onipenetrante, mesmo assim ele é diferente de tudo, como essa pessoa, essa fonte original de manifestação. Por isso que o Senhor Chaitanya nos trouxe a filosofia mais elevada, que diz, né, que Krishna é a Achintya Beda Tattva. Krishna ele é inconcebivelmente igual e diferente de tudo. Mas isso, os nossos sentidos imperfeitos e limitados não podem entender, né? Você não pode entender uma verdade absoluta com seus sentidos materialmente assim contaminados, né? Os sentidos materiais jamais vão poder participar dessa sabedoria divina de uma forma autorrealizável. Não podemos entender Deus com os nossos sentidos, mas quando os nossos sentidos estiverem purificados, então Krishna dentro do nosso coração, através de sua misericórdia, de sua graça, Ele vai nos revelar assim, de uma forma que está além da compreensão dos nossos sentidos. Entende? Não somos nós que vamos compreender Deus, mas Deus ele vai se revelar para a nossa alma quando entendermos esses aspectos, né, de Deus, de onipotência, onisciência e onipresença. Temos que ter essa consciência, assim, momento a momento, que nada é diferente de Deus e que nossa vida seguirá com perfeição se estivermos rendidos a Krishna em nosso coração. Da mesma forma como um animal não consegue compreender o que é a forma humana,
A forma humana também não consegue compreender quem é Deus, ou até mesmo a natureza de seres mais elevados do universo em vibração, né, espiritual. De modo que no estágio humano o Senhor Krishna está pedindo esse sacrifício de mantermos, né, o máximo possível o nosso pensamento em seus pés de lótus, nos associarmos com pessoas avançadas espiritualmente e seguirmos esse processo, né, de cantar o Santo Nome, estudarmos o Bhagavad Gita e também procurarmos, né, ouvir de pessoas, devotos puros, sobre os passatempos de Deus. Isso vai fazer com que a nossa energia se purifique, porque estamos usando os sentidos de uma maneira apropriada na forma humana, para chegar a esse ponto em que Krishna, através de sua misericórdia, ele vai nos dar esse up, né, consciencial. Não sabemos como, porém vamos receber essa revelação conforme Krishna explica, né, está nos ensinando no Bhagavad Gita. Quanto mais meditação, quanto mais cantamos o seu santo nome, nessa atitude devocional, nessa busca sincera de Deus, mais contribuímos para o nosso benefício espiritual de receber aquilo que é o que a alma na forma humana precisa, a revelação divina. E também nos preparamos para abandonar, né, esse mundo material, porque é uma escola que já foi, né, já deu quando temos essa rendição a Krishna. Quem entendeu isso, começou a sua consciência de Krishna. É o que fala Prahlada Maharaj, que o nosso processo natural é encaixar a nossa consciência na consciência de Krishna. É isso que vai nos fazer assim, perfeitos. Isso não quer dizer que nos fundimos nessa consciência, né? Num sentido, diz Prabhupada, que nós nos fundimos, entre aspas, assim, mas ainda assim mantemos a nossa individualidade. Essa é a diferença entre a filosofia impersonalista e a filosofia consciente de Krishna, ou a filosofia personalista. Porque o filósofo, né, impersonalista, ele diz que perfeição significa fundir-se no Supremo e perder a individualidade. E no aspecto devocional da consciência de Krishna, se diz que na fase perfectiva nós nos fundimos no Supremo, mas mantemos a individualidade. É uma osmose, né, da alma com Deus, porém não há essa diferença, assim. Permanecemos como nós mesmos e Krishna como Ele mesmo. Prabhupada, ele dá um exemplo de um avião que decola no aeroporto e se dirige ao céu, e quando ele está assim bem alto, não podemos vê-lo, podemos ver apenas o céu. Mas o avião, ele não se desintegrou porque subiu assim a uma altura muito elevada. Ele ainda está lá. Esse é um dos exemplos, né, para entendermos a consciência de Krishna, onde é mantida uma dualidade espiritual, mas no nível de fusão consciencial. Então, outro exemplo é do pássaro verde que entra numa grande árvore verde. Não podemos distinguir o pássaro da árvore, mas ambos continuam a existir. Do mesmo modo, a consciência suprema é Krishna, e ao encaixarmos a nossa consciência individual no Supremo, nós nos tornamos
perfeitos, mas mantemos a nossa individualidade. Então, a perfeição da alma é essa, né? Se fundir consciencialmente com Deus, nesse aspecto de serviço devocional, porém entendendo sempre que existe o servo e o amo, né? O amado, né? E o amante. Um leigo talvez vai pensar que não há distinção entre Deus e seu devoto puro, mas isto se deve apenas ao seu pobre fundo de conhecimento. Toda pessoa individual, todo ser individual, que é uma parte integrante de Krishna, uma energia superior de Deus, mantém essa individualidade eternamente, mesmo quando se entrega, né, ao Supremo. Não há essa questão impersonalista de que nos fundimos em Deus e nos tornamos Deus dessa forma, assim. Não há mais o eu individual, tudo se torna o eu supremo. Não há essa questão. Isso aí é um conhecimento que está afastando a pessoa da verdadeira sabedoria, da verdade absoluta, conforme explica o Senhor Krishna no Bhagavad Gita. Então, acho que hoje vou parar por aqui. Acredito que a aula tenha sido muito boa, inspirada. Desejo que todos vocês meditem profundamente nessas palavras e façam a prática diária de viver cada dia nessa consciência divina, entendendo a onipenetrância de Deus, mas também a individualidade eterna do Senhor e da nossa própria alma, como energia, né, relacionada com o energético. Deus, né, assim como o Sol e os raios do Sol, há um energético, há uma energia, e essa energia, quando entra nessa consciência do energético, ela não deixa de ser essa energia de Deus, né? Ela não se transforma em Deus nunca. Esse é o conhecimento dado no Srimad Bhagavatam, no Bhagavad Gita, em todo o conhecimento, né, dito assim, védico, ensinado pelo Senhor Krishna. Então agradeço a atenção de todos. Todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias sua divina graça, Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são Prahlada Maharaj, todas as glórias são os devotos reunidos. Haribol.